Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai falar sobre mais um conto deste livro aqui, do H.P. Lovecraft, da editora Cronos, que faz parte de um box. Então o conto de hoje é sobre Dagon, ou Dagon, como queiram dizer. Então a história ela começa por um conferente de cargas, e esse conferente ele começa já falando de um vício em morfina, e fala que tudo começou ali quando um navio alemão pegou eles, um navio de guerra, né? E eles ficaram presos, né? Por alguns dias, porém, ele dá uma boa aliviada nesse período, porque eles falam que foram tratados bem, a equipe foi bem liberal, essa é a palavra que o livro usa, né? E questão de alguns dias ali, ele conseguiu sair com um bote, né, um barquinho ali, e com uma quantidade de alimentos que iria dar para ele sobreviver ali por alguns dias. Mesmo assim, estava sozinho e à deriva em alto mar. Passando-se alguns dias, então, à deriva ali, de repente ele acorda com um barco encalhado e em um lugar meio pantanoso, com bastantes carcaças de animais marinhos ali, um cheiro muito forte, né, de coisa podre. E ele olha ali sem entender, ele não tem noção alguma de aonde é que ele estava, não estava conseguindo se orientar. Mas ele percebe ali que aonde ele está encalhado é fofo e estava secando, né? Tava muito úmido, meio com lodo. Então ele resolve esperar um pouco, né? Em torno de um dia ali, que ele iria ter a segurança de estar seco a ponto de ser possível caminhar por cima desse lodo, desse coisa meio pantanosa, com coisa podre, né? Então, assim feito, esperou ali o tempo e ele resolve seguir à procura de algo seguro, algum lugar ali que ele possa buscar por socorro, né? Bom, então, andando ali por esse lugar, ele vê o horizonte e encontra uma colina, enxerga ali, né? E resolve ir para lá. É um lugar alto, né? Então ele teria uma visão melhor, podia encontrar ajuda, abrigo, qualquer coisa. Então vai para lá. Chegando lá, ele vê que é um caminho mais difícil do que parecia ser assim para escalar quando ele estava longe, né? Tomou essa decisão. E viu também, quando conseguiu subir ali, que havia um canyon no qual a luz da lua ela não estava iluminando, né? Fazia sombra ali por conta da colina. Vê ali, tem a planície e um monolito cheio de alguns símbolos ali e se aproxima melhor para estar interpretando, né? Para estar reconhecendo o ambiente. Chegando mais próximo ali no monolito, ele vê e tem uma impressão de que o desenho é anterior à espécie humana. Talvez de algum adorador de um deus antigo, de uma divindade, que pode ser de pescadores antigos daquela região e que talvez algum evento natural ali fez com que essa ilha que estava no fundo do mar emergisse, né? E dentre as imagens ali, uma que chama muita atenção é de um ser, um monstro ali, né? Do tamanho de uma baleia. A baleia, na verdade, era pouca coisa maior que ele, e lutando ali, matando essa baleia, né? Ele acha muito curioso e pensa que pode ser um erro de proporção de tamanho na hora de fazer esse trabalho. Até que então essa dúvida dele é respondida da maneira mais assustadora possível para ele naquele momento, né? Então, ali próximo àquele monolito emerge um ser enorme, próximo ao tamanho da baleia, conforme no desenho, né? E o livro descreve como o ser Polifemo, né, que seria um filho de Poseidon com uma ninfa chamada Tusa ou Teusa. E ele se apavora, ele pira ali e sai correndo de volta pro barco. E por lá fica, desesperado, né? Tem esse percurso de deslocamento. E ao chegar lá, ele meio que apaga. Quando ele retoma a consciência ali, ele está em um hospital de São Francisco, e ele fica meio confuso sobre
aquilo aconteceu mesmo, não aconteceu. Só que isso fica marcado na vida dele, até os seus últimos momentos. Ele começa a pesquisar sobre, só que tem um pouco de vergonha de questionar, de perguntar, com medo de ser levado à brincadeira, com achar que ele tá louco. E ele começa a ter delírios, principalmente em determinadas noites, em estações da lua ali, né? O que importa para ele é que isso marcou a memória dele. Ele nunca mais conseguiu dormir bem, tanto é que ele passou a consumir morfina para tentar tirar um pouco da cabeça esse horror. Isso perturba ele até o último momento de sua vida, na qual ele fica tão perturbado ali que ele decide então botar um fim nisso, pulando da janela ali de um prédio, pois a morfina já não estava mais fazendo tanto efeito assim para ele. E ele ficava ouvindo essas vozes ali, e daí no final ele encerra da seguinte maneira: o fim está próximo. Ouço um ruído à porta, como se um imenso corpo escorregadio se movesse contra ele. Ela vai me encontrar. Meu Deus, aquela mão. A janela, a janela. Bom, pessoal, então esse foi um dos contos ali. São histórias bem curtas deste livro mesmo. Para quem curte horror, super vale a pena ler. Eu vou estar indicando para vocês também leitura nacional, cara, de coisa boa, coisa fina. São quadrinhos, como eu falei, de produção nacional, né? Esse aqui é o Rei Amarelo, uma versão em quadrinhos aqui, totalmente brazuca, é muito bom. E essa HQ também, que é Demônios da Goetia, faz parte também da trilogia. Falta aqui o livro verde, né? Que é o chamado de Cthulhu ou Cthulhu, cada um tem uma pronúncia, né? Não tá aqui, numa próxima vez eu mostro para vocês mais excelentes livros, excelentes leituras. Esses quadrinhos e esse conto de H.P. Lovecraft vale a pena dar uma lida aí, beleza? Valeu, fui!